Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos aí mais uma semana, né, galera? Nossa segunda semana do mês de novembro. E aí, como passaram o final de semana? Tá todo mundo tranquilo? Bom, hoje, segunda-feira, né, nós teremos aula de história. Na aula passada, aliás, né, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o período imperial. Vocês se lembram quando é que começa o período imperial e o que é que ele representou para a história do nosso país? Não? Pois bem, o período imperial ele inicia-se com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. E ele é dividido em alguns momentos, né? Houve um momento em que o rei Dom João precisou voltar para Portugal e então ele deixa o seu filho Dom Pedro I aqui no Brasil. E houve momentos também em que Dom Pedro I, assim como seu pai Dom João, precisa voltar, né, para Portugal e então ele precisa deixar aqui o seu filho Dom Pedro II, o príncipe regente Pedro de Alcântara, só que como ele era muito pequenininho, né, tinha apenas aí 5 anos de idade, não poderia governar o Brasil na condição de príncipe regente, e então houve-se a criação de algumas leis para que Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, não perdesse o seu trono. E o segundo reinado, dentro do período imperial do Brasil, ele é caracterizado justamente pelo governo de Dom Pedro II. Quando é que esse segundo reinado inicia-se? Inicia-se com um grande golpe para que Dom Pedro II atingisse a maioridade com apenas 14 anos. Esse segundo reinado durou exatamente 49 anos e é o que a gente vai conhecer agora, tá bom? Não quero. Nossa, gente, a minha lanterna deu um problema aqui e eu nem pausei o vídeo, desculpa, tá? Olha só, voltando à nossa videoaula, Pedro de Alcântara tinha exatamente 14 anos quando foi iniciado o golpe da maioridade. E quando ele fez 15 anos, ele foi declarado maior de idade e pôde, então, assim, governar o nosso país. O que, que a gente tem aqui? O menino Pedro de Alcântara, que era Dom Pedro II, só poderia assumir o governo ao atingir 18 anos. Os representantes do Partido Liberal resolveram antecipá-la e deram o golpe da maioridade, isto é, articularam-se para declarar Pedro de Alcântara maior de idade. Assim, com 15 anos, foi coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro II. Assim, com a coroação de Dom Pedro II, tem início no Brasil o segundo reinado. Então, gente, olha só o que acontece. Os representantes do Partido Liberal, dentro lá atrás do período regencial, eles criaram um golpe, eles anteciparam a maioridade do príncipe regente, que era Pedro de Alcântara. Então, quando Pedro de Alcântara atingiu a idade de 15 anos, esses representantes do Partido Liberal resolveram então emancipar, ou seja, a partir dos 15 anos, Dom Pedro II foi declarado maior de idade e então ele passou a governar o nosso país. E exatamente nesse momento da coroação de Dom Pedro II que nós iniciamos então o segundo reinado no Brasil. Quais são as características, né, os fatos que marcaram esse segundo reinado aqui no nosso país? A estabilidade política, o governo descentralizado, as crises externas ao Brasil e o movimento abolicionista. Estabilidade política. Antes do segundo reinado, a política brasileira precisou ser dividida entre ministérios.
né? Justamente pelo fato do Brasil não ter ainda um imperador, né? Porque Dom Pedro era menor de idade. Então, esse governo descentralizado, o que que significava? Significava, então, que o rei, né, o imperador, não era apenas a pessoa que mandava e desmandava no nosso país. Que crises externas foram essas? Foram alguns movimentos de luta, de desentendimentos que houve em outros países, mas que acabaram influenciando um pouquinho da história do nosso país e também o movimento abolicionista, que foi o quê? O movimento para libertar os negros escravizados no Brasil. Afinal de contas, o Brasil foi um dos últimos países a libertarem as pessoas escravizadas. O que foi essa estabilidade política, que é o primeiro acontecimento do governo de Dom Pedro II? Dom Pedro II, em seu governo, procurou atender aos interesses dos ricos proprietários rurais que eram membros do Partido Liberal e do Partido Conservador. Naquela época, os grandes poderosos da sociedade eram as pessoas, né, os homens ricos. E esses homens ricos eram ninguém mais, ninguém menos do que os fazendeiros. E eles se dividiam em dois grupos. De um lado a gente tinha o Partido Liberal e do outro lado nós tínhamos o Partido Conservador. Porém, só o nome que mudava, tá? Porque os dois partidos tinham os mesmos interesses, eles defendiam os seus próprios interesses, ninguém estava nem aí para a camada mais pobre da sociedade. Isso foi o que foi chamado de estabilidade política. O segundo fato que nós temos ocorrido aqui no governo de Dom Pedro II foi chamado de governo descentralizado. Ao contrário do pai Dom Pedro I, que governou de forma autoritária, com todos os poderes concentrados em suas mãos, Dom Pedro II dividiu os poderes com o parlamento, isso é, com a Assembleia Geral. Quando Dom Pedro I, lá no primeiro reinado, governava o nosso país, ele não aceitava que ninguém desse a sua opinião, que ninguém participasse do seu governo. Então, todo o poder era centralizado apenas no imperador. Quando Dom Pedro I vai para Portugal e deixa o seu filho Pedro de Alcântara aqui, o Brasil passa por um momento chamado de período regencial. Nesse período, o poder político do nosso país foi dividido pelo parlamento, foi dividido entre os deputados, né? Porque Dom Pedro II era apenas uma criança. A partir do momento que Dom Pedro II assume o poder, essa divisão de poderes entre os parlamentares e entre a Assembleia Geral continua. Então, Dom Pedro I era um rei que manipulava, que tinha todo o poder, mas o seu filho Dom Pedro II já era um rei, um imperador menos mandão, digamos assim. Ele aceitava a participação de outras pessoas no seu governo. Bom, o que isso significa na prática? No topo, né, do poder, né, que, aliás, quem tinha o maior poder durante o governo do rei era o imperador, que é o rei. Depois dele, quem tinha o poder era o presidente do Conselho de Ministros, depois os ministros e abaixo dos ministros a Assembleia Geral, que eram os deputados e os senadores. Mais ou menos parecido com a nossa república, né, que nós temos hoje. O que foi o movimento abolicionista, que foi um dos marcos, né, dos principais acontecimentos que marcaram o segundo reinado. Foram dois os fatores que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. A resistência por parte dos escravos, principalmente nos engenhos de açúcar do Nordeste e na região das Minas, pressões internacionais, principalmente da Inglaterra. A Inglaterra era o principal país interessado na libertação das pessoas escravizadas aqui no Brasil. Por quê? Porque, como a gente viu lá atrás, era a Inglaterra quem
tinha todo o poder econômico da Europa, né? Ela tinha muitos produtos para vender. Então, com a libertação das pessoas escravizadas aqui no país e a Inglaterra tinha uma relação bem legal com o Brasil, então com isso o comércio da Inglaterra iria se estender mais, porque mais pessoas aqui no nosso Brasil iam comprar as suas mercadorias. Agora nós vamos lá para o seu livro, tá bom? Lá na página 228, vamos falar sobre o segundo reinado de uma forma mais ampla. Vou pegar aqui o meu marca-texto e vocês também peguem o de vocês, tá? Os dois primeiros períodos políticos depois da independência do Brasil aconteceram de forma inconstitucional. No primeiro reinado, a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I ortogou a Constituição da forma que lhe conviera. E no período regencial, aconteceu a negociação do Ato Adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. Do segundo reinado, nós temos dois primeiros momentos que são chamados pelos historiadores de acontecimentos inconstitucionais. O que isso significa? Foram atitudes que os imperadores tiveram que iam contra aquilo que estava escrito lá na Constituição, tá? Então, nós temos aqui os dois principais atos inconstitucionais. No primeiro reinado, a Assembleia deixou de existir porque Dom Pedro I acabou assumindo todo o poder do jeito que ele queria. E no segundo momento, né, o que a gente tem? O período regencial, aconteceu a negociação do ato adicional, que a gente vai conhecer o que foi isso, que também modificou a Constituição. Com o período político seguinte, o segundo reinado, não foi diferente. Para que Dom Pedro II pudesse assumir o império, pois já era imperador desde os 5 anos, quando seu pai Dom Pedro I voltou a Portugal, foi preciso a articulação de um golpe para antecipar a ocupação de Dom Pedro II ao seu posto de imperador, pois apenas assumiria em 1843, ano em que completaria 18 anos. Para que o golpe da maioridade acontecesse e aos 14 anos o imperador pudesse de fato assumir a nação, os políticos favoráveis a tal ato argumentaram que era o desejo do povo, tanto que há registros de que cerca de 8.000 pessoas se reuniram para saudá-lo cantando: "Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei, e viva a maioridade." Então, esses políticos que eram a favor do governo de Dom Pedro II, eles simplesmente organizaram um plano que chegou até o parlamento naquela época, e aí eles disseram que a população queria que Dom Pedro II fosse seu imperador, mesmo ele tendo apenas 14 anos, né? Então eles se aproveitaram da opinião do povo e acabaram criando esse golpe da maioridade, que é o que marca o início do segundo reinado. Então foi aí que, aos 14 anos, Dom Pedro II foi coroado imperador e passou a governar o Brasil. Em 23 de julho de 1840, o parlamento outorgou o golpe da maioridade, coroando Dom Pedro II imperador aos 14 anos de idade. Então, esse golpe da maioridade foi justamente esse o momento em que Dom Pedro II é coroado príncipe, né, imperador, apenas aos 14 anos de idade. Na página 229, o que nós vamos ter aqui? O parlamentarismo é o regime político em que os ministros de estados que compõem o gabinete chefiado por um primeiro-ministro são responsáveis perante o parlamento, que através deles governa a nação e faz cumprir a Constituição do país. Aqui nós temos a explicação, então, de quem era o parlamentarismo, como é que ele era formado. Assim, com o golpe da maioridade, estabeleceu-se o poder moderador,
e recriou-se o Conselho de Estado. Então, iniciou-se um período em que o Brasil, vamos destacar esse aqui, né? Em que o Brasil esteve com Dom Pedro II à frente da nação por quase 50 anos, conseguindo definir as suas fronteiras e manter o seu território. Então, a partir do momento que Dom Pedro II é declarado maior de idade apenas com 14 anos, né? É aí onde inicia-se o seu governo, que durou 49 anos. Para que o Brasil voltasse a experimentar um período de paz, um dos primeiros atos de Dom Pedro foi perdoar os rebeldes que faziam ou fizeram parte das inúmeras revoltas ao período regencial. Por isso recebeu o título de O Magnânimo. Essa prática tornou-se ainda mais regular no ano de 1847, quando Dom Pedro II mudou a configuração política do governo e criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, ou chefe de gabinete, organização semelhante de países europeus. O Brasil tornou-se parlamentarista até a próxima etapa histórica, a República. No entanto, foi um parlamentarismo às avessas, pois aqui aconteceu exatamente o contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. Por que fala parlamentarismo às avessas? Porque tudo que o parlamento precisava decidir precisava passar pela mão do rei, gente. Por isso que era um parlamento às avessas, né, comparado com os outros países da Europa. Então, para poder acalmar os ânimos das pessoas que eram contra o governo português, o que é que o rei, né, Dom Pedro II fez? Ele perdoou aquelas pessoas chamadas de rebeldes que eram contra o seu governo, né? Não puniu ninguém, deixou todo mundo tranquilo. Então, por isso que ele acabou recebendo o apelido, né, de O Magnânimo. Na economia, o Brasil começou a passar pelo ciclo do café, ou seja, o café tornou-se o principal produto de comercialização. Lembra que lá no início eu expliquei por que os nossos slides estavam decorados com o desenho do café? Porque o café era chamado de ouro negro nesse momento aqui do governo de Dom Pedro II, porque toda a economia do Brasil estava passando por dificuldades com a plantação de cana-de-açúcar e então passou-se o quê? A cultivar o café. Para chegar a esse posto de principal riqueza, muitas áreas de floresta foram completamente destruídas para dar lugar aos cafezais e cerca de 1 milhão de escravos foram trazidos da África ou comprados do Nordeste. Nota-se que muita coisa mudava no Brasil, só não a situação de ser país agrário e escravocrata. Lembrando que só em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Vamos destacar aqui o que essa lei dizia. Ela proibia o tráfico de escravos. Com isso, os escravos eram comprados de senhores do Nordeste, pois a lei não permitia comprar de mercados africanos. E aos poucos a imigração começou a ser incentivada. Então, com a produção de café, além da derrubada de muitas florestas, a mão de obra escrava no nosso Brasil aumentou. Porém, com a criação da Lei Eusébio de Queiroz, estava proibida o tráfico de escravos que viessem da África. Então, os grandes fazendeiros acabavam comprando esses escravos lá da região nordeste do nosso país. O dinheiro envolvido, deixa eu pegar meu marca-texto aqui, né? O dinheiro envolvido na produção do café trouxe benefícios para as cidades do Rio de Janeiro e Santos, além de grande desenvolvimento para a região sudoeste. Também seria responsável pela vinda de inúmeros estrangeiros e imigrantes para trabalhar nas lavouras cafeeiras. No entanto, essa mesma classe social, os cafeicultores, que foi beneficiada com ações do imperador,
também articulou a sua saída devido principalmente à abolição da escravatura. Então, os primeiros lugares que foram beneficiados com a exportação, com a produção do café, foram as regiões do Rio de Janeiro, Santos e principalmente a região sudeste do nosso país, que é onde temos aí também o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, né? E também passou a chamar a atenção de muitas pessoas que vieram de outros países, já que o tráfico de escravos estava proibido, né? Então, muitos imigrantes acabaram vindo de outros países à procura de trabalho aqui no Brasil, como é o caso dos italianos. No final do segundo reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura, pois tinha interesse em aumentar o mercado consumidor dos seus produtos. E para isso, precisava que os escravos se tornassem homens livres e assalariados para começar a comprar o que quisessem. Então, aqui a gente tem o real interesse da Inglaterra na libertação dos escravos aqui no Brasil, né? Ela precisava de mais consumidores para os seus produtos, uma vez que era um grande parceiro aí no mercado, né, com o Brasil. Então, quanto mais pessoas livres e com dinheiro tivesse no Brasil, obviamente os produtos da Inglaterra iam ser vendidos. Entretanto, o interesse interno de parte dos cafeicultores era que se mantivesse a escravidão, pois o trabalho baseava-se nessa mão de obra e tinham investido muito dinheiro nisso. Então, de um lado, a gente tem aí a Inglaterra, que tinha esse grande interesse na libertação dos escravos, e do outro lado, a gente tem os fazendeiros, que queriam ter o dinheiro que eles investiram de volta, né? Porque eles compraram muitos escravos, então eles não tinham o menor interesse em libertar essas pessoas, porque senão eles iam acabar perdendo dinheiro. Assim, Dom Pedro II tentou adiar o quanto pôde a abolição, lançando leis paliativas, ou seja, Dom Pedro II não libertou os escravos, mas aí ele criou algumas leis que talvez ajudassem a resolver e a iniciar essa libertação dos escravos. A primeira lei criada foi a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi criada em 1850. O que ela dizia? Ela proibia o tráfico e o comércio de escravos, ou seja, nenhum escravo vindo de outro país, principalmente do continente da África, poderia entrar no Brasil. Então, se os fazendeiros quisessem comprar esses escravos, deveriam comprar os escravos que já estavam aqui no Brasil também. Em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre. O que ela dizia? Ela libertava todos os negros nascidos a partir da data em que a lei entrou em vigor. Então, a partir do dia em que essa lei do ventre livre passou a valer, todos os escravos que nascessem a partir daquela data estavam livres. Seus pais eram escravos, mas eles estavam livres. E depois temos aqui a Lei dos Sexagenários, criada em 1885. O que ela dizia? Libertava todos os escravos com mais de 65 anos, mas pelas condições de vida, a maioria sequer chegava aos 40. Mas ao se tornar inevitável a abolição, quem fez foi sua filha, Princesa Isabel, assinando a Lei Áurea. Logo, os cafeicultores que haviam empregado dinheiro em escravos articularam a saída de Dom Pedro II, pois sentiram-se lesados, já que a lei não previa qualquer indenização pelos escravos libertos. Então, Dom Pedro II, alguns historiadores dizem que Dom Pedro II precisou resolver alguns problemas políticos em Portugal. Então, ele deixou a sua filha aqui, governando temporariamente no lugar dele, a princesa Isabel. E ela era totalmente contra a escravatura no Brasil. E então, o que ela fez?
foi lá e criou uma lei chamada Lei Áurea. Ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. E o que essa lei dizia? Que a partir daquele momento, a partir daquela data, todos os escravos estavam libertos. Gente, ela causou uma treta danada. Por quê? Porque os grandes fazendeiros não gostavam muito da ideia, né? Afinal de contas, eles tinham investido dinheiro. E com isso, eles acabaram ficando contra o pai da princesa Isabel, que era o Dom Pedro II. E então eles passaram a trabalhar para que Dom Pedro II fosse deposto do seu cargo, ou seja, deixasse de ser rei do Brasil. Pensem o que a princesa Isabel fez. Página 231. Pegar aqui meu marca-texto. Dom Pedro II também se envolveu em guerras armadas, especialmente a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, como preferem os outros países envolvidos no conflito. O Paraguai era um país autônomo, tinha agricultura diversificada, indústrias e não dependia economicamente da Inglaterra, diferente do Brasil, né, que dependia da Inglaterra. Diferentemente dos países vizinhos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Seu líder à época, Francisco Solano Lopes, desejava conquistar parte da costa litorânea a fim de ter uma saída para o mar. Para isso, incorporaria territórios do Brasil, da Argentina, do Uruguai ou do Paraguai. Então, o Paraguai, gente, ele não tinha nenhuma dependência da Inglaterra. Então, ele não estava nem aí para a Inglaterra, né? E ele tinha interesses em anexar parte do território que era do Brasil ao Paraguai. E foi aí onde começa a guerra. A guerra começou exatamente para defender esses territórios. E com o dinheiro emprestado da Inglaterra, o que levou o Brasil a um desequilíbrio financeiro, mas o Paraguai não foi o único vilão da guerra. O Império Brasileiro almejava conquistar o Paraguai para controlar a navegação da região. Assim, depois de mais de 5 anos de conflito, cerca de 80% dos habitantes do Paraguai estavam mortos, chegando ao assustador percentual de 96% dos homens, e o país estava completamente destruído. Brasil e Argentina conseguiram alguns milhares de quilômetros de territórios tomados do Paraguai, que não valia o endividamento de ambos. E a Inglaterra foi o país que lucrou, porque aumentou seu domínio financeiro sobre a América do Sul. Ao final da guerra, ainda insatisfeito com a vitória, o governo ordenou o massacre do povo paraguaio. Gente, olha o quanto que essa guerra foi uma guerra sangrenta, né? Paraguai queria anexar terras do Brasil para o Paraguai. E o Brasil também queria dominar a navegação, né? Econômica lá do Paraguai. Só que o Brasil tinha uma dependência muito grande da Inglaterra. Lembram lá atrás, no período da independência, que o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado da Inglaterra para poder pagar uma indenização para o Dom João VI, o rei de Portugal, aquele que não aceitou a nossa independência? Então, o Brasil estava submetido às ordens da Inglaterra, porque devia dinheiro, devia favores, né? E aí, com isso, como a Inglaterra tinha interesse em ampliar as suas vendas, a Inglaterra ajudou o Brasil a ganhar a guerra, a vencer a guerra contra o Paraguai. E com isso, 96% dos homens paraguaios acabaram morrendo. Com a vitória do Brasil, né, nessa guerra do Paraguai, o governo brasileiro determinou o massacre do povo paraguaio. Portanto, uma sucessão de fatos provocou o fim da monarquia no Brasil. Quais foram os fatos que fizeram com que a monarquia fosse derrubada no Brasil? A insatisfação da elite agrária. Quem era a elite agrária? Os ricos fazendeiros. Pela não indenização dos escravos libertos, o endividamento e as dificuldades econômicas devido ao financiamento
da Guerra do Paraguai, o desejo dessa classe de mais liberdade e o poder de decisão, e o temor em relação à sucessão do trono vir a ser ditada por um estrangeiro, já que o imperador só tinha duas filhas. Uma morreu precocemente na Europa, onde vivia, e a herdeira era casada com um francês. Essas situações levaram ao fim de mais um período histórico e deram início ao novo período, o republicano. Então, o segundo reinado foi marcado aí por uma série de problemas, né? A gente tem aí a insatisfação dos grandes fazendeiros, já que a princesa Isabel decidiu libertar os escravos e não pagou nenhuma indenização aos grandes fazendeiros, né? Então, os fazendeiros se revoltaram contra o governo. Nós temos aqui o endividamento do Brasil, né? Porque lá atrás ele já tinha pego dinheiro emprestado com a Inglaterra e a Inglaterra se aproveitou da situação e financiou a guerra do Brasil contra o Paraguai. Então a dívida do Brasil acabou aumentando aí, né? E também porque os grandes fazendeiros, as pessoas ricas do nosso país, estavam com medo de ter um estrangeiro como rei, né? Já que Dom Pedro II só tinha duas filhas. Uma morava em Portugal e acabou falecendo muito cedo, e a princesa Isabel, que era casada com um francês. Então, se Dom Pedro II chegasse a falecer, princesa Isabel assumiria o trono como rainha e o marido dela, que era francês, inimigo da Inglaterra, né, seria o rei. Então, todos esses motivos acabaram fazendo com que o período imperial no Brasil acabasse. E aí, então, a população desejou o período republicano, que é esse período que a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, o que é que nós vimos, galera? Nós já vimos o período colonial, que foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e acabamos de ver o período imperial, né? Que é esse momento em que a família portuguesa chega no Brasil e o Brasil passa a ser governado primeiro por Dom Pedro I e depois por Dom Pedro II. E agora a gente vai fazer esses exercícios aqui da página 232, tá? É só essa página de exercício. Descreva a inconstitucionalidade dos 3 primeiros períodos políticos após a independência. Depois que a independência do Brasil foi declarada, houve alguns acontecimentos que não estavam de acordo com a nossa Constituição. Esses acontecimentos são chamados de fatos inconstitucionais. Então, aqui vocês vão escrever para mim quais acontecimentos, quais fatos inconstitucionais ocorreram no primeiro reinado, que é o momento em que Dom Pedro I governa o Brasil, no período regencial, que é quando o poder no Brasil é dividido entre ministros, deputados, né? Porque Dom Pedro II era uma criança de 5 anos, e o que aconteceu no segundo reinado, tá? Essa informação aqui você encontra lá no início do nosso texto. 2. Por que o Brasil viveu um parlamentarismo às avessas? O que foi esse momento de parlamentarismo às avessas que a gente viveu aqui no Brasil durante o segundo reinado? Você volta lá no texto, lê o parágrafo e explica aqui com as suas palavras, tá? 3. No final do seu reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura, ou seja, libertar os escravos. Explique qual o interesse da Inglaterra em libertar os escravos. Será que a Inglaterra estava a fim de libertar os escravos porque ela era contra a escravidão ou tinha algum outro interesse por trás? Então, aqui você vai escrever para mim qual era o verdadeiro interesse da Inglaterra em libertar os escravos aqui no Brasil. E 4. Discuta em classe sobre o que provocou o fim da monarquia no Brasil. Ainda hoje, há manipulação política? Por quê? Essa questão 4 é uma questão para vocês refletirem, para vocês pensarem, tá? A gente viu que o fim da monarquia no Brasil
teve uma sucessão de motivos nos quais as pessoas ricas do nosso país se organizaram para poder derrubar o imperador. Você acha que nos dias atuais existe essa manipulação política? O que seria essa manipulação política? Vocês acreditam que as pessoas ricas do nosso país, né, algumas, né, não são todas, a gente não pode generalizar aí falando que toda pessoa rica é corrupta, né? Não, a gente também não pode ter essa visão radical das coisas. Mas vocês acreditam, pelo que vocês vivem, pelo que vocês assistem, pelo que as famílias de vocês conversam em casa, vocês acreditam que até hoje, nos dias atuais, existe essa manipulação política? Ou seja, as pessoas corruptas, elas são manipuladas por aquelas que têm dinheiro para pagar? Então você vai escrever lá no seu caderno um parágrafo bem curtinho, expondo para mim a sua opinião. Você acredita que ainda há esse tipo de manipulação, de acordo político no nosso Brasil? Por quê? Tá bom? Só isso. Então agora a gente vai lá para nossa aula de língua portuguesa.